Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tia Lu e hoje eu vou trazer algumas dicas de uma aula que eu dei. O tema da aula foi a obediência de Daniel e seus amigos. Eu fiz algumas anotações, eu fiz algumas coisas e eu gostaria de compartilhar isso. Então ali, esse tema dessa aula falou basicamente como eles foram fiéis, como eles foram leais a Deus. Eles não se prostraram perante o rei Nabucodonosor, com seus costumes, eles fizeram a vontade de Deus. Então, o tema da aula é essa. Aqui tem essa frase, esse versículo: Deus pode dar-lhe coragem para ficar firme em sua fé, não importa o que os outros façam ou digam. Então, como que eu iniciei essa aula? Eu coloquei algumas questões para as crianças, para eles pensarem, para a gente conversar um pouco, né? Isso daqui não tem nada a ver com a aula, até o momento, né? Eu vou mostrar como que eu fiz. Então, eu comecei a lançar algumas perguntas para as crianças. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, comecei a falar do tema e comecei a lançar algumas perguntas. Se seu amiguinho, você está lá na tua escola e se seu amiguinho diz que Jesus não existe, qual que vai ser a tua posição? O que que você falaria? E ali eles foram comentando, né? A outra pergunta que eu lancei: seu amiguinho diz que você veio do macaco, que a gente veio do macaco. O que que você falaria? Qual que seria a tua reação? Você acha que a gente veio do macaco mesmo? E eu comecei a lançar essas perguntas para as crianças e eles foram falando: não, a Bíblia diz que não. A Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher. E daí eles foram contando. E ali eles foram interagindo. Alguns crianças assim, que às vezes os pais não são tão firmes ali na fé, né, ainda com a comunhão com Deus, com Jesus, algumas crianças ficaram em dúvida. Quando eu apresentei essa foto aqui, ó, que eu perguntei, que eu falei, né, será que a gente veio do macaco mesmo? Algumas crianças ficaram com dúvidas, mas aquelas que sempre frequentam, que os pais já estão alicerçados na fé e as crianças, elas combateram ali veemente essa questão que eu coloquei, e baseado na Bíblia. Então, foi bem interessante. Outra pergunta que eu lancei para as crianças: seu amiguinho diz que tudo que está escrito na Bíblia é mentira. Qual que seria a tua reação? E outra pergunta: seu amiguinho diz que Jesus é um vento, uma força e não uma pessoa. Então eu fui lançando várias perguntas para eles e eles foram respondendo da forma deles, do jeito deles, falando que não, alguns usavam a palavra. E outra pergunta que eu fiz é a seguinte, ó: sua professora, digamos, um exemplo, né? Sua professora te dá um cristal ou uma imagem e pede para você fazer um pedido para ela. O que que você faria? Qual que seria a tua reação? Isso seria certo? Seria errado? O que que a Bíblia fala a respeito disso? E ali eles foram falando bastante coisa também. Então, tudo isso, essas perguntas, eu fui lançando antes de começar a aula para eles. E o tema é a obediência de Daniel e seus amigos. Então, basicamente, ali eu fui discorrendo a história, né? Falei como eles não se curvaram, como eles não comeram a comida do rei, que provavelmente era comida consagrada. Eles comeram somente legumes e provavelmente algumas frutas e verduras também. Eles obedeceram a Deus. Então, eles foram fiéis. E ali contei também 3 dos amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram desafiados por um rei para irem contra a palavra de Deus ou eles morreriam. Então, o rei Nabucodonosor lá fez uma enorme imagem de ouro, cerca de 30 metros e 3 metros de largura, e ele ordenou que todos os líderes, inclusive Sadraque, Mesaque e Abednego, para a consagração e se curvar perante a imagem. Eles não se curvaram e você já sabe o resultado disso. Eles foram amarrados e atirados na fornalha. Usei imagens simples. Se bem que nessa daqui
eu utilizei um recurso que eu tenho aqui no canal. Eu peguei uma caixa com papel celofane, parecendo fogo, e eu montei dentro da caixa o recurso visual. Mas eu levei essas aqui também, ó. E utilizei imagens simples para ele, utilizei a caixa que eu fiz. Você pode dar uma procurada aqui no canal, que tem. Como tem mistura de turma, mistura de idade, então eu peguei também esse material aqui, ó, Sadraque, Mesaque, Abednego, alguma coisa para os menores, é desse site aqui, ó. Eu não vou saber falar muito bem, é True Way Kids, acredito que seja assim. Então tem algumas atividades, às vezes dá para adaptar para os menores. Aqui para pintar, né? Então, a gente tem que levar, assim, atividade para os menores, para os maiores, e a gente vai se virando. Aqui também, essas imagens eu encontrei na internet, imprimi em sulfite colorido, retrata bem o que foi falado na aula. Eles se negaram a comer a comida do rei. E aqui, ó, bem colorido, bem legal. Uma das atividades foi essa aqui. Eu expliquei para eles que ídolos não são só imagens. Muitas pessoas têm ídolos que são carros. Muitas vezes as pessoas fazem outras pessoas de ídolos. Às vezes o ídolo da pessoa pode ser um cachorro, pode ser a sua casa, pode ser o seu dinheiro. Então aqui, ó, essa atividade... Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar o ídolo. Escreva alguns ídolos que as pessoas têm hoje. E elas foram colocando aqui, ó, cachorro, comida, celular, carro. As que sabem escrever, escreve. E as que não sabem, desenharam. Né? Do jeitinho deles. Eles entendem aqui o desenho, né? Então... Ali, muitas vezes, vai criança de 3 a 9 anos, então a gente tem que tentar conciliar tudo, né, da melhor forma. Então, é isso. Essas são algumas dicas que eu quis dar sobre a aula de hoje. Aqui eu faço algumas anotações, como vocês podem ver. Às vezes, na correria, né, a gente prepara aquela baita sacolona. Então, eu anoto aqui o celular. Celular por quê? Porque celular eu conecto, às vezes, na televisão da igreja, ou eu tenho uma caixinha de som, e daí, caixinha de som bem pequenininha. Inclusive, essa caixinha de som aqui, ó, daí eu conecto o meu celular via Bluetooth, coloco nessa caixinha de som aqui pra gente ouvir os louvores, ou conecto na televisão da igreja. Por isso eu anoto, que às vezes a gente sai correndo, pode esquecer sim, até a Bíblia, o celular, os recursos, né? Porque é vários detalhes, vocês que trabalham com criança sabem, são várias coisinhas que a gente tem que lembrar para pôr na sacola e levar. E às vezes na correria pode esquecer de alguma coisa. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu gostei, um grande abraço e até mais.